Durante uma entrevista, o ator Matt Damon tornou público algo que nós já conhecíamos sobre a Netflix, que é o hábito do serviço de streaming introduzir nos seus roteiros redundâncias ou reiterações de informação, a fim de que os espectadores que estejam distraídos numa segunda tela, mandando uma mensagem no WhatsApp, rolando o feed do TikTok ou do Instagram, possam acompanhar o desenvolvimento da história como se a história fosse o principal componente de um filme. Além disso, o ator também tornou público a predileção da Netflix em filmes de ação de iniciar com uma cena apoteótica a fim de manter o espectador preso na plataforma, preferencialmente naquele filme, em vez de ficar zapeando por filmes ou por plataformas. E aí deixar a história desenvolver-se até o seu desfecho. É curioso que o ator tenha trazido isso em uma entrevista, porque Dinheiro Suspeito, filme que protagoniza e que estreou na Netflix, ele tem exatamente esses 2 pontos dentro de sua construção: a reiteração das informações e a ideia de dividir o filme entre 2 grandes cenas de ação, uma introdutória e a climática, enquanto todo o restante se desenvolve ali no miolo. O filme conta a história de uma equipe de policiais que está de luto pela morte de sua capitã e que está sendo chefiada pelo personagem do Matt Damon, que é o Jim. Entre uma investigação da corregedoria e entre o risco de ter as suas atividades fechadas, esse personagem recebe uma denúncia anônima informando de um depósito em que tem dinheiro suspeito, provavelmente dinheiro do tráfico de drogas. E ele reúne a sua equipe, que é composta pelo Ben Affleck, pelo JD, e por um grupo de atores com rostos conhecidos, como a recém-premiada Teyana Taylor, que ganhou atriz coadjuvante no Globo de Ouro por Uma Batalha Atrás da Outra, como Steven Yeun, e eles vão nesse endereço numa sexta-feira à noite, batem à porta da casa e descobrem que a denúncia subdimensionou e muito a quantidade de dinheiro que estava naquele recinto. Na verdade, ali deve ter cerca de milhões de dólares. E isso torna aquela equipe um alvo fácil para que as pessoas que têm um interesse naquele dinheiro, sejam estas pessoas traficantes, sejam estas pessoas policiais corruptos ou milicianos, eles se tornam alvo, bem ali no centro, como se fossem personagens dentro de um Álamo, o clássico do faroeste, ou como se fossem personagens do John Carpenter de Assalto ao 13ª Delegacia, o Precinto. E o filme se desenvolve, portanto, nesta noite, nesse limite de espaço e nesse limite de tempo, tentando fazer com que o espectador, ou convidando-nos para tentar identificar quem é aquela pessoa naquele grupo específico que está corrompida e que, na verdade, está trocando informações com o outro lado que nós ainda não conhecemos quem é. Pessoalmente, eu gosto do roteiro, sobretudo porque é um roteiro que se olha no espelho, entende as suas limitações e sabe explorar muito as suas competências. Então, ele, dentro desse contexto micro, ele sabe que não vai ter tempo de desenvolver os personagens coadjuvantes, sabe que não vai ter tempo de construir todo o contexto, então vai precisar que nós, espectadores, preenchamos algumas coisas com as nossas experiências, e tem uma decisão que é muito inteligente de parte de um personagem, e aqui eu não vou entrar em nenhum spoiler, tá? Então podem ficar tranquilos, podem assistir até o final. É uma decisão de um personagem de utilizar a inteligência, utilizar a astúcia para tentar identificar quem é esse corrompido dentro dessa equipe. Só que tem uma questão que leva para o primeiro argumento que eu trouxe da entrevista do Matt Damon, que é a necessidade do filme reiterar informações. Não bastasse essas informações serem trazidas expositivamente por este personagem, quase como se ele tivesse no whodunit, explicando para o espectador como ele chegou na conclusão de quem é o assassino, então contando passo a passo os elementos de sua investigação e do mistério. O filme faz isso, e faz isso expositoriamente, tanto falando quanto expositoriamente em imagens. Em uma cena que era para ser climática, era para ser uma grande revelação, mas, na verdade, quebra o ritmo do que está acontecendo, porque impede o espectador de formar
ou de participar dessa descoberta em tempo real, juntamente com os outros personagens que também estão descobrindo. E aí fica nessa alternância entre flashback e o que está acontecendo agora, flashback e o que está acontecendo agora, e o personagem narrando em voz alta, pronto, estraga. E é justamente aí a lógica da reiteração da informação da Netflix. Por causa de pessoas distraídas, desatentas, que não dão atenção ou não conseguem sentar num sofá e passar 1 hora e meia, 2 horas sentados assistindo a um filme, com um grau de envolvimento. Por causa dessas pessoas, a Netflix, então, decide trazer para dentro dos seus roteiros essa redundância, explicar e depois explicar, e depois explicar. E isso é muito chato. É muito chato para quem está assistindo atentamente, para quem gosta do cinema como arte, e não apenas para quem está acompanhando um filme por, sei lá, por não ter nada o que fazer naquele momento. Pô, vai dar uma caminhada, vai para academia, te encontra com teus amigos, vai beber uma. E também o filme usa aquela recorrência que eu falei do gancho. É preciso ter uma cena de ação como gancho. Mas aqui eu vou ser advogado do diabo da Netflix. Não é só o serviço de streaming que precisa criar ganchos, e essa lógica de gancho não vem necessariamente das redes sociais. Claro que foi piorado, mas antigamente, ou desde sempre, o cinema de ação sempre começa com uma grande cena de ação. A gente pode viajar para os filmes de 007, os filmes de Missão Impossível. Esses filmes não são de agora, eles são de ontem, e eles já trazem esse recurso, porque o cinema de ação, ele sobrevive e alimenta-se do set piece, que são essas grandes sequências de ação, na qual muita coisa acontece, nossos sentimentos são movidos, a tensão é escalada. Então, a única diferença de Enredo Suspeito para os demais filmes de ação policial é que a cena precisa, o gancho precisa ser mais rápido, né, e precisa acontecer logo, porque se não acontecer logo, o cara é capaz de mudar de canal. Tem umas coisas que eu gosto no filme, eu acho o diretor Joe Carnahan um diretor muito competente para cenas de ação, e muito entendido em como ele dimensiona o espaço. Então ele entende os espaços em que ele está, os espaços limitados, o tempo, ele sabe usar muito bem a noite. É um filme competente, não é nenhum George Miller, não é nenhum Missão Impossível, mas é um filme de ação competente, e que se apoia na dinâmica que o Matt Damon e o Ben Affleck trazem há mais de 30 anos, melhores amigos e, portanto, eles conseguem ficar dentro da mesma imagem, fazendo esse meio de campo, esse bate-bola entre os personagens, e nós compramos facilmente o relacionamento deles, porque o relacionamento deles não vem apenas do filme, mas vem de antes do filme. Em contrapartida, isso é ruim, porque a gente traz um pouco essa bagagem para o filme. Então a gente acaba imaginando que seja meio improvável que um vai trair o outro, porque a gente já conhece os 2 há muito tempo. E aí a gente fica meio com, ao mesmo tempo que parece tentador você fazer: "Pô, eles são tão bons amigos na vida real, então vamos fazer um filme no qual um trapaceia, um sacaneia o outro". Mas em outros momentos a gente acaba sendo levado por essa memória afetiva e a gente não compra algumas coisas do relacionamento dos 2, sabe? E não que isso seja um grande problema, mas isso acaba azedando um pouco o desenvolvimento do filme, da mesma maneira que acontece com as personagens femininas da narrativa. E se você parar para olhar bem, as mulheres ou estão contando dinheiro, ou estão algemadas esperando para ver o que acontece, ou são mortas logo na cena de início. Basicamente, é um filme de homens em que os homens tomam a frente da ação, e quando eu digo ação, eu digo aquela ação propriamente dita, para homens. E acaba sendo um filme de ação que, embora ele traga uma representatividade muito grande, então você tem atores negros, você tem atores asiáticos, você tem atores latinos, tudo acaba sendo mais ou menos sobre Ben Affleck e Matt Damon, e todo mundo gravita em torno deles. E não que o filme precise ser representativo, que fique claro, mas quando ele traz esse elemento para a sua narrativa, comenta sobre essa multitude étnica e faz com que nós enxerguemos que é uma equipe bem harmoniosa, em que todos são tratados como iguais,
quando você vê este igual sendo deixado de lado, chama atenção. Entende o que eu quero dizer? E aí eu acho que algumas coisas do filme também se enfraquecem nesse processo. Mas é um bom filme, como passatempo, como um policial para o mês de janeiro, um filme que é para você sentar, prestar atenção por 1h40, acompanhar, surpreender-se talvez com nem tanto com a descoberta, mas com a engenhosidade para a descoberta, empolgar-se um pouquinho com a cena de ação final. Acho um filme ok. Acho um filme passável dentro de um mar de mediocridade que é a Netflix. Para Dinheiro Suspeito, eu dou 3 estrelas em 5. E se você gostou dessa crítica, dá uma curtida aqui embaixo, comenta o que você achou dela ou do filme, compartilha com teus amigos, inscreva-se aqui no canal para mais críticas de filmes e de séries. A gente se vê numa próxima. Tchau.